Go live, mas eu. Ah, não, agora ficou vermelho, né? Porque tinha que ficar vermelho para gravar, eu acho. Ah, tá. Eu vou para o seu YouTube, então, né? Eu acho que vai dar tudo certo agora, né? Acho que Tudo sim. bem com você? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Meio atrapalhada, como sempre, com essa tecnologia, mas tudo bem. Tranquilo. Olava tá vindo aqui. Tá bom, querida, obrigada. Imagina. Oi, Leda. É a Oi, Rosane aqui. tudo bem, querida? Uma pergunta assim, meio prosaica. Que signo você é? Eu sou Capricórnio, ascendente Capricórnio. Ai, Olha que só. legal. Acredita nisso? A minha filha é Capricórnio Touro. O meu filho é touro Capricórnio. Legal. Meu Deus. Isso diz alguma coisa para você, não? Não Eu tenho a não menor sei. ideia. Eu não sou astróloga, não sei, mas sei lá, tenacidade, coisa desse tipo, né? Isso eu tenho. Vou te falar, não é mole, não. Essa tecnologia vai enlouquecer a gente. Nossa, eu fico enlouquecida. Eu também. Mas tudo bem. Vamos lá, agora vamos conseguir, não é? Sejamos otimistas. Vamos. Você está gravando já? Acho que tá, mas depois eles cortam, eu peço para o Gustavo cortar. Eu não sei, eu acho que sim. Tá bom. É essa, né? Vamos ver. Perfeito. Vocês querem Quer confirmar com o Duda primeiro? Eu posso confirmar, para ver se a gente não perde de novo o tempo da gente, né? O seu tempo que eu fico empatando, né? Ah, tranquilo. Deixa eu falar aqui. Você vai ficar com sede? É uma bebida seria bom. tá ao vivo. Então, Tá ao vivo? Vou entrar aqui para ver. Então, estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Perfeito. Será que estamos? Vamos ver. Eu entrei no YouTube. Você entrou no YouTube, nós estamos lá, então estamos. Me traz, né? Que loucura. tá bom isso aqui? Pra você? Tá ótimo. Vamos pegar meus casacos e tirar aí de trás, né? Engraçado, eu entrei no meu próprio canal, não achei, mas tudo bem. Tá ao vivo, o pessoal tá assistindo. A Mariana está dizendo aqui que está ao vivo que o pessoal está assistindo. Cuidado com o que falam, estamos ouvindo, estão ouvindo. Mas não estamos falando nada demais, não. Falaremos agora. Não vou falar nada da vida sexual de ninguém, pode deixar. Vamos falar da vida política brasileira. Pronto. Quer escândalo maior? Pior. Mais imoral do que qualquer sacanagem. Ah, meu Deus. Olavo de Carvalho, professor Olavo. E agora, José, para onde? Perguntaria o poeta. Pois é. Bolsonaro eleito presidente, o STF mandando e desmandando. Bom, o que está acontecendo é o seguinte: quem está mandando no Brasil é quem sempre mandou. Era aquela turma que o falecido Raimundo Fauro chamava de estamento burocrático. No livro dele, que é uma obra-prima, chamada Os Donos do Poder. Estamento burocrático é o grupo de pessoas, né? É o círculo de pessoas e grupos que fazem do Estado a sua propriedade privada. Foram sempre eles que mandaram no Brasil. O povo nunca teve a menor chance de ter uma iniciativa própria. A primeira apareceu a partir de 2013, quando começaram os protestos contra o PT. E a coisa culminou, então, na candidatura e eleição do Bolsonaro. Antes, todos os movimentos políticos eram iniciados pela elite. O povo era só massa de manobra. Você vê, se você pegar o golpe de 64, o golpe militar que instaurou o regime militar, foi iniciativa da elite. E depois, quando foi o movimento contra o regime militar, também foi iniciativa da elite. Agora, quando chega o pessoal contra a corrupção petista, foi iniciativa do próprio povo. Não teve uma organização poderosa que mobilizasse aquilo. Era pura iniciativa popular. Então,
povo brasileiro deixou de ser, né, o passivo e começou a ser ativo a partir dali. Então, eu falei, isto é a culminação da Revolução Brasileira. Que a Revolução Brasileira é o conflito eterno entre o povo e o estamento burocrático. E o povo, pela primeira vez, ganhou alguma coisa. Você vê, essa história que estão espalhando hoje, o Globo está espalhando, de que o Bolsonaro se elegeu graças a perfis fakes, financiados com dinheiro. Isso é puta mentira, todo mundo sabe que é mentira. Bolsonaro não tinha dinheiro nenhum, a campanha dele não tinha dinheiro nenhum. Né? E hoje eles, veja, são especialistas em jogar com a linguagem e usar a palavra num sentido diferente para enganar as pessoas. Eles falam uma coisa, o povo pensa que está dizendo outra. Por exemplo, nesse programa do Fantástico, eles disseram, não, tem muitos sites aí, muitos perfis que são financiados com o dinheiro de funcionários que ganham do governo. Sim, o sujeito que é funcionário do governo, ele ganha lá o seu salário, e com o salário ele financia um site. Não é como no tempo do PT e PSDB, que o governo dava bilhões para essa gente. Não é a mesma coisa. O sujeito profuso, o cara é funcionário do Senado, ganha lá, sei lá, 7, 8 mil por mês. Ele bota lá 2 mil para funcionar, para ativar um site. É isso que está acontecendo, e eles dão a impressão que isso é dinheiro público. Quer dizer, é um negócio que é absolutamente criminoso. Agora, esse pessoal todo da elite brasileira, isso é um bando de psicopatas, gente de mentalidade criminosa, sem nenhuma consciência moral. Eu afirmo aqui, pessoas como esse seu Borroso e seu Imorais não têm consciência moral nenhuma. Eles só veem a própria vantagem. Né? Então, eles estão degradando o Brasil a um ponto. Veja, a hora que convidam o homem do STF, convida o Felipe Feto para debater. O que é isso, gente? Porra, no tempo em que se chamava de intelectual, né, o Chico Buarque e o Caetano Veloso já era um abuso. Agora não é nem Chico Buarque e Caetano Veloso. Agora é o Felipe Feto, que é um semi-analfabeto, porra. É um idiota. Que só sabe fazer piadinha suja para criança. Né? E ensinar a criança a falsificar documento, o que é crime. O senhor tem um criminosinho, vagabundo, tá certo? E estão exaltando e querem fazer dele o quê? O próximo presidente da República. O que é isso? Chamar isso de decadência é eufemismo. Isso não é decadência, isso é morte e apodrecimento. O Brasil não está decaindo, o Brasil está apodrecendo. Depois de morto, o Brasil já morreu, gente. A eleição do Bolsonaro poderia ter corrigido isso se o Bolsonaro tivesse prestado atenção no que eu disse. Porque eu, antes da eleição, eu avisei, olha, se você for eleito, você terá contra si organizações poderosíssimas de escala mundial, não é de escala local. Você vai ter toda a mídia internacional contra você, você vai ter organizações bancárias poderosíssimas, fortunas incalculáveis, tudo contra você. Portanto, você tem que preparar uma equipe de intelectuais capacitados para lidar com isso. Ele, em vez de fazer isso, vai confiar em militar que não entende nada disso. Quem é que entende disso, o seu Ramos? Quem é que entende o seu Mourão? Não entende nada. Perguntar, seu Mourão, quantos livros de marxismo chinês você leu? Ele nunca leu nenhum. E não é capaz de ler. Não é capaz de estudar marxismo, porque para estudar marxismo você tem que ler Hegel. Se eu der um livro do Hegel para o Mourão ler, ele tem congestão cerebral na página 3. E os outros jornais também não estão capacitados para lidar com isso. Mas o Bolsonaro teria como achar intelectuais de direita para apoiá-lo ou para ajudá-lo a governar? Se não achar, tem que formá-los. Ele, antes da eleição, ele teve tempo de lutar pela formação deles. Você vê, o povo começou a protestar contra o PT em 2013. Bolsonaro foi eleito em 2018. Teve 5 anos para tentar preparar uma intelectualidade. E, em vez disso, ficou só, vamos dizer, excitando ambições de militares, queriam cargos públicos, e melhorasse o orçamento doméstico. Agora, você veja, no Brasil, se você pegar, por exemplo, a história do movimento de 64, toda a história desse movimento é constituída de 2 mentiras. Né? Primeiro, você tem a mentira comunista típica, assim, o golpe começou em Washington, o livro do Edmar Morel. Né? Muito bem. Eu li e publiquei na revista Época a entrevista do Ladislau Bittman, que era o chefe da KGB no Brasil, chefe da agência da KGB no Brasil. E ele disse, quem inventou essa história da intervenção americana em 64 fui eu, o meu escritório. Nós
inventamos isto, falsificamos documentos, espalhamos para a mídia inteira, toda a mídia acreditou. Ele confessou isto. E eu escrevi, na época, vários artigos dizendo, olha, vocês têm obrigação de entrevistar lá o Bickman, para saber o que aconteceu. Alguém foi entrevistar? Nada. O que aconteceu foi o seguinte, me tiraram da época. Conter a verdade é proibido. Então, esta é a mentira comunista, já consolidada, ensinada em todas as universidades, até em escola primária é ensinada isso aí. Por outro lado, você tem a mentira militar, que diz, nós salvamos o Brasil do comunismo. Puta mentira cínica, é? Eles não salvaram o Brasil do comunismo coisíssima nenhuma. O que disse o general Castelo Branco, Marechal Castelo Branco, no seu discurso de posse como presidente? Ele disse, nós não permitiremos que a direita reacionária assuma o poder. Quem ele chamou de direita reacionária era o movimento civil que havia derrubado o comunismo. Carlos Lacerda, Ademar de Barros, essa gente toda. Ele tirou todos esses caras do poder, tirou da política e botou lá um monte de militares positivistas, isentistas, né, que, assim, só aceitam que a esquerda tem ideologia, a direita não pode, ideologia de direita não pode. Eles fazem isso até hoje. Quando acabou o governo militar, o único movimento político que ainda tinha energia eram os comunistas. E os comunistas tomaram o poder no país, graças aos militares. Eles não salvaram o Brasil dos comunistas, entregaram o Brasil aos comunistas, mas não têm sequer a hombridade de confessar o erro. Ainda ficam se vangloriando. Patriotismo militar é farsa. Militar não é patriota. Militar é apenas corporativista. Militar ama o exército, ama as Forças Armadas, não ama o país, não ama o povo. Então, esse corporativismo eles chamam de patriotismo. São assim até hoje. Pois o que eles estão fazendo comigo? Eles, não, isso aí é ideologia. Nós aqui nós temos que ser realistas. Ser realista para ele é imaginar que o chinês é um comerciante. Deixa eu te contar. Em 1917, o Lenin mandou um monte de emissários para todos os países capitalistas da Europa, dizendo o seguinte, só vocês chegam lá e digam que não pensem que esse Lenin é realmente comunista. Ele só se faz de comunista para tirar vantagem. Na verdade, nós temos apenas interesses comerciais. Os idiotas acreditaram, encheram a Rússia de dinheiro, fortaleceram a ditadura comunista na Rússia. Passados 103 anos, o pessoal acredita nisso até hoje. Vê seu Mourão dizendo, não, nós temos que ter apenas relações comerciais. Não existe relação comercial com ditadura comunista, meu Deus do céu. O comércio no comunismo, dentro do comunismo, é uma das inúmeras armas de uma luta pelo poder total. Isso aí qualquer sujeito que tenha estudado um pouquinho de marxismo sabe, mas esse seu Mourão estudou marxismo? Não estudou, não é capaz de estudar. Se fizer uma sabatina de marxismo para ele, ele não passa. Os ordinários também não passam. Então, eles vêm com essa história isentista. Por quê? Veja, o exército brasileiro foi formado, desde o século XIX, à luz da filosofia positivista do Augusto Comte. Augusto Comte era contra a atividade política. Ele era a favor da tecnocracia. Nós temos que integrar todos os cargos para técnicos e acabar com a discussão política. Os militares pensam assim até hoje. Tem que acabar com a política e tem que resolver tudo tecnicamente. Isso é uma besteira, isso é uma infantilidade. Isso é impossível. E não existe a possibilidade de você organizar todo um país cientificamente. Não existe ciência para fazer isso. O elemento ideológico não deve ter poder sobre as ciências sociais. É lógico, a ciência tem que ser independente da ideologia. Mas política independente de ideologia é jogo de futebol sem bola. É uma bobagem. É só para se fazer de importante. Nós não somos ideológicos, nós somos superiores a isso. Que bando de palhaço, meu Deus do céu. Eu já estou com o saco cheio dessa coisa, tá? Não aguento mais. Gente burra dando palpite. Gente que nunca... Eu estudo esse negócio de comunismo faz 50 anos, meu Deus do céu. Os caras vêm perguntar alguma coisa para mim? Não, eles se fazem de importantes. Você veja, o meu falecido amigo, o general Sérgio Coutinho, que escreveu 2 livros importantes sobre a estratégia gramsciana, né? Escreveu praticamente junto comigo, ele aprendeu comigo e daí escreveu. Ele morreu decepcionado com a casta militar, porque eles não prestavam atenção. Né? Eles pensavam que esse negócio de comunismo acabou. Falaram, como acabou? Vocês estão de joelhos perante a China agora, vocês estão de joelhos perante a mais cruel e sangrenta ditadura comunista que já houve. Ditadura que faz o Stalin parecer um anjinho. Você sabe quantas pessoas morrem na China para vender órgãos todo ano? É isso que a ditadura faz.
A perseguição de cristão na China é um negócio medonho, pior do que no tempo de Stalin. E eles dizem, não, eles são apenas comerciantes, nós vamos ter relações pacíficas comerciais. Vai dizer isso para o chinês. É o negócio do Mané Garrincha. Você já contou isso para outro time? Para os russos. Pois é. Eu falava isso. Olha, eu sei, porque existem, por exemplo, livros importantes sobre os novos marxismos asiáticos. As novas teorias marxistas que circulam na China, que inspiram o Partido Comunista Chinês, que inspiram o seu Xi Jinping. Algum general leu isso? Não leu nada. Não sabe de nada. Olha, eu tenho um amigo, não posso dizer o nome, que eu considero o maior sinólogo do mundo. Viveu 20 anos na China, é autor de dicionário chinês. Ele concorda inteiramente comigo, diz, olha, esses caras estão cegos. Você dizer que acabou o comunismo chinês, isso é uma besteira. É claro que não. Quem manda lá ainda é o Partido Comunista Chinês. E o Partido Comunista não é comerciante. Ele usa o comércio como um dos instrumentos para a conquista do poder. É lógico que faz isso. Você vê, me mostre algum país que tenha ficado rico comerciando com a China. Me mostre um. Não deu um país, uma ilha, uma cidade. Nada, nunca. Agora, me mostre um país que ficou rico comerciando com os Estados Unidos. Centenas, inclusive a própria China. A China foi feita com dinheiro americano. Desde o tempo do Nixon. Nixon e Clinton encheram aquilo lá de dinheiro. E construíram, como diz o economista inglês, Anthony Sutton, ele diz, construíram o pior inimigo que o dinheiro pode comprar. É isso que eles fizeram. Hoje estão arrependidos. Hoje, o Trump e o Mike Pompeo confessam que foi erro. Eles não condenam os outros presidentes, mas confessam que foi um erro. Nós apostamos que, liberando a economia chinesa, ia liberar o regime. Isso é uma besteira. Porque, veja, a economia comunista em si mesma, ela é impossível. Isso aí o Ludwig von Mises provou em 1923, no livro Socialismo, uma análise econômica e sociológica. Ele provou que a economia comunista é impossível, pelo seguinte motivo. Se você não tem mercado, as coisas não têm preço. Se as coisas não têm preço, não é possível fazer o cálculo de preço. Se não é possível fazer o cálculo de preço, não existe economia planejada. Ponto final. Alguém provou que o Mises estava errado? Ninguém. Um cara que era ministro da Economia da Iugoslávia, Eduardo Cardelli, tentou discutir um pouquinho, mas depois afinou. Por quê? O Mises tinha matado a charada. Isso quer dizer o seguinte, a economia 100% comunista nunca vai existir. Vai sempre ser um meio a meio. E se vai sempre ser um meio a meio, os grandes grupos econômicos sempre vão levar vantagem com isso, porque eles são os parceiros do Estado. Aquele cara que tem uma firminha, né, tem um armazém, esse vai se ferrar. Mas os grandes grupos econômicos serão sempre fortalecidos pela economia socialista. Sempre foi assim e sempre será. Então, você pensar que injetar dinheiro, fazer investimento na China e liberalizar o regime, coisa de imbecil. Mas eu pergunto, ó, o Nixon, vamos fazer a mesma coisa. Quanto que o Nixon entendia de marxismo, hein? Nada. Ele entendia um pouco daquele comunismo local. É o caso do autarquista. Isso aí ele estudou. Ele descobriu um comunista, denunciou um comunista, isso era o máximo que ele sabia. O que entende de socialismo? O Clinton. Né? Clinton entende de comer menininha, é isso que ele entende, meu Deus do céu. É. E o Obama entendia? Obama, pelo amor de Deus, isso é uma besta quadrada. Quem é que não sabe, porra? É. Então, veja, o Obama, ele mandou esconder toda a carreira dele, carreira universitária. Então, ninguém leu os trabalhos universitários dele, mas houve 3 trabalhos que escaparam da fiscalização, e eu li. Coisa de analfabeto. E da mulher dele, pior ainda. Você sabe o que é a tese da dona Michelle em Harvard? Não. Assim, problemas de uma moça negra em Harvard. É o umbigo dela. A tese é sobre ela mesma, um monte de bobagem. Esse pessoal não está capacitado de jeito nenhum. Né? E o pessoal votou no Obama sem saber nada sobre o Obama. Até hoje nós não sabemos direito quem é esse Obama. Quer dizer, é evidente que a eleição dele foi totalmente uma farsa. Né? E é tudo manipulação. Eu vou te contar o que aconteceu. Se interessa, né? Conte. Então, é o seguinte.
uma repórter chamada Debbie Schlussel. Uma repórter que tem fama de ser um pouquinho louca. Mas ela descobriu que os documentos do Obama eram falsos. E ela publicou isso em 2008. Né? Aquela história da certidão de nascimento? A certidão de nascimento é falso, todos os documentos dele são falsos, absolutamente todos. Sim, materialmente falsos. Daí o que o outro lado fez? A Hillary Clinton mandou o seu advogado, o seu Philip Berg, espalhar uma história de que Obama tinha nascido no Quênia. Então, desviou a discussão de uma coisa séria, real, para um mito. Daí todo mundo ficou discutindo se ele nasceu no Quênia, não nasceu no Quênia. Pronto, desmoralizou a questão toda. Até hoje, você vê aquela besta que fazia o programa Manhattan Connection junto com o Paulo Francis, até esqueci o nome dele. Caio Blinder, né? Ainda faz. Caio Blinder, esse cego, é. Esse cara, ele disse, o Olavo espalhou que o Obama nasceu no Quênia. Puta mentira sórdida, porque eu estou explicando desde o início que a história de Quênia foi inventado para desviar da questão real. A questão real são os documentos. Os documentos foram comprovados falsos por 3 empresas especialistas nisso, uma na Itália, 2 nos Estados Unidos. Eu li o relatório, né, do Mike Zullo, o delegado que investigou isso aí, não é ter a menor dúvida, o documento é falso mesmo, materialmente falso, visivelmente falso. Mas como a discussão desviou para o assunto queniano, virou palhaçada. E foi feito para isso. Tanto que, tendo feito esta operação, a Hillary foi premiada com o cargo de secretária de Estado. Você acha que o Obama deu o cargo de secretária de Estado porque gostava muito dela? Não, porque ela foi de uma ajuda fundamental. Você vê, se fosse discutir os documentos falsos, o lado que acusava o Obama ganharia discussão. Então, vamos fazer o quê? Vamos desviar para uma outra história. Vamos trocar a acusação falsa por uma acusação mítica. E daí nós derrubamos facilmente. E que aconteceu. Tanto que até hoje, gente como esse Caio Brinco gosta de confundir as duas questões para enganar o público. Você acha que o Trump ganha, é reeleito? Olha, o concorrente dele não dá para eleger. Né? O Biden não vai, esse aí não vai. Esse cara é um pedófilo, todo mundo sabe, é um velho louco, porra. Né? Você vê ele mexendo com as menininhas, o negócio é tremendamente erótico, assim, não tem nem dúvida. Né? E agora que já apareceu essa testemunha aqui, que viu o Clinton lá comendo menininha lá na ilha do Epstein, agora ferrou. Então, ou eles arrumam outro candidato melhor, ou o Trump ganha. Não tem outra solução senão o Trump. Né? Mas as pesquisas que divulgam aqui no Brasil, todas dão o Trump caindo muito e o Biden... As mesmas pesquisas que diziam que o Bolsonaro não ganharia de jeito nenhum. Você acredita em alguma pesquisa de Globo, Folha de São Paulo? Que é isso, pô? Que palhaçada é essa? Né? Quer dizer, eles apostaram que o Trump não ganharia a primeira eleição, né? Também, não, o Trump... Todo mundo dizia que o Trump ia perder e que o Bolsonaro ia perder. No Brasil, todos os especialistas, entre aspas, diziam isso. São todos vigaristas, meu Deus do céu. Mas qual é o objetivo de falar isso? Torcer para o povo falar, então vou votar no vencedor, que vai ser o fulano e tal, é isso? Puta, o negócio, esse esquema da mídia brasileira é 100% ou petista ou tucanista. Então, este é o estamento burocrático. O próprio Lula disse, eu e o Zé Serra inventamos um novo modo de fazer política. Então, é a aliança tucano-petista. Não pode sair do poder nunca mais. Este é o plano. E, para isso, serve a Folha de São Paulo, para isso serve a Veja, para isso serve a mídia inteira. Por quê? A classe jornalística brasileira foi todinha arregimentada pelo Partido Comunista desde a década de 60. Como é que eu sei disso? Eu estava lá e ajudei a fazer isso, porra. O número de gente que eu botei dentro do Partido Comunista é enorme. Inclusive, se sinto muito culpa, porque tem amigos meus que eu botei na esquerda, que depois foram para a guerrilha e morreram. Meu falecido amigo Sérgio Sister, eu que botei ele nessa encrenca. Por que você acha que eu combato o comunismo? Porque eu tenho senso moral, eu sei do pecado que eu fiz. E estou tentando me limpar. Né? Mas esse pessoal, não, eles ainda estão metidos no pecado e gostando.
Não tem senso de arrependimento, porque não tem senso moral, são psicopatas. Né? Estão todos. Você assistiu o Fantástico, você vê, aquilo é produto de psicopata mesmo. O Rodrigo Maia disse numa entrevista recente, por exemplo, que ele gostaria do o Mandetta ou o Luciano Huck. As pessoas estão sempre apostando já num candidato para 2022. Você acha que o Bolsonaro está fazendo um governo bom ou um governo voltado para a reeleição? Não, é o seguinte, ele faz um governo bom no sentido administrativo e de obras públicas. Neste sentido, ele é o melhor administrador que o Brasil já teve. Só que é o seguinte, ele não faz política. Ele não entra na luta pelo poder. Ele entrega o poder para os inimigos. Então, ele é excelente administrador e péssimo guerreiro. Né? Ele comete o pecado número 1 do guerreiro. Ele não conhece o inimigo. Não conhece e não quer conhecer. Você não perceber, por exemplo, que o general Mourão é inimigo, você é cego. O general Mourão é um admirador, devoto da China. Ele quer dar tudo para a China. Né? Então, ele é adepto da ditadura mais sangrenta que já existiu no universo. E vem com essa mesma desculpa isentista. Não podemos ser ideológicos. Essa conversa é velha, meu Deus do céu. Veja, o pessoal que fez o golpe militar em 64 tinha a mesma mentalidade. A direita brasileira derrubou os comunistas. No último momento, o exército aderiu. No último dia. E daí eles assumiram a chefia da coisa e vieram com a mesma ideia positivista e isentista. A direita não pode. Eles acabaram com a direita brasileira e deixaram todo o espaço para os comunistas. Os comunistas foram ajudados pelo governo de 64. Olha, o falecido Enio Silveira, que era dono da maior editora comunista do Brasil, ele, umas semanas de morrer, ele me confessou o seguinte: a minha editora só sobreviveu graças à ajuda dos militares. O regime militar foi a época de maior sucesso, o maior progresso da indústria do livro comunista no Brasil. Os militares são culpados disso. Eles fizeram isso. Porque é como dizia o general Geisel, eu não sou infenso às ideias da esquerda, mas é infenso às da direita. O que eles fizeram com o Carlos Lacerda? Maior líder direitista do Brasil. Liquidaram o cara. Tiraram o Carlos Lacerda, jogaram os Carlos Lacerda no lixo, jogaram o Juscelino Kubitschek no lixo também. Jogaram o Adhemar de Barros no lixo. Então, os líderes direitistas foram todos para o buraco. E daí ficaram lá aqueles generais medíocres que, eleitoralmente, não se elegeriam nem vereadores. Você imagina o Marechal Castelo Branco concorrendo numa eleição de vereador junto com o Carlos Lacerda. Quem você acha que ganhava? Então, aquele homem baixinho, sem capacidade oratória, sem muita cultura, via o outro lá, um cara bonitão, bem falante, morria de inveja. É esse o problema, complexo. Esses generais estão tudo complexados, pô. Isso é os coram na farda, está entendendo? No espírito de grupo. Você acha que o Brasil tem um líder direitista hoje? O Bolsonaro é esse líder? Não, de jeito nenhum. Bolsonaro não é um líder direitista, mas nem cagando. Ele é um excelente administrador. Tanto que ele estava toda hora fazendo estrada, né? Construindo ponte. O pessoal, vamos dizer, do interior fica contente com as coisas que ele faz, porque ele está fazendo, e não está desviando verba, ele não rouba, ele é um homem honesto e excelente administrador. Guerreiro ele não é. Por quê? Ele estava acostumado com a luta parlamentar. A luta parlamentar é luta entre iguais. Você fala, eu falo. De repente, ele está na chefia. Agora não é entre iguais, mas... Então, ele sabe disputar com iguais. Comandar, ele não sabe. Não sabe e não quer aprender. Ele foi muito, como é que se diz? Muito acomodado a uma situação onde tiram a autoridade dele. Ora, o que ele tinha que fazer? Na primeira semana de governo, ele tinha que lutar pelo fechamento dos partidos ilegais. Porque a nossa lei eleitoral é muito clara. É proibida a existência de partidos que estejam filiados a organizações estrangeiras. Todos os partidos do Foro de São Paulo são ilegais. E são esses partidos que mais odeiam o Bolsonaro. O que ele fez contra eles? Não fez nada. Vamos dialogar. Ora, se você aceita diálogo com o criminoso, você sai sujo também e perde a sua autoridade. Ele, se acomodando ao diálogo com criminosos, ele perdeu toda a autoridade. Daí subiram em cima dele e o humilham toda semana, cospem na cara dele e ele não pode fazer nada. Você está falando cospe na cara dele, o presidente da Câmara, do Senado e o STF, é isso? Como é o negócio?
Você está falando que cospem na cara dele os outros poderes, o STF, o Senado? Os partidos do Foro de São Paulo. Ah. São partidos ilegais. Claro que o STF tem que existir. O Congresso tem que existir. Não tem nada de vamos fechar o Congresso. Isso é tudo loucura. Isso é o pessoal, chamado pessoal intervencionista que fazia isso. O pessoal que confia nos militares e quer que os militares tomem conta. O que eu estou falando não é para confiar nesses militares. Eles não são dignos de confiança. Eles já fuderam com o Brasil durante o regime de 64. Né? Eles destruíram a direita brasileira e entregaram tudo para os comunistas. Não porque sejam comunistas, mas porque são burros. Burro e presunçoso. Né? Então, o problema com o Bolsonaro é isso. Ele não fez o que tinha de fazer. Ele tinha que exigir o fechamento dos partidos ilegais e a cassação dos direitos políticos dos seus líderes, desde o primeiro dia. Ele tentou o quê? Primeiro vamos fazer a reforma da Previdência. Ou seja, você quer primeiro governar o país e depois adquirir o poder? Impossível. Quando você ganha um cargo, o cargo não é poder. Só criança acha que o cargo é poder. O cargo é um meio de você adquirir o poder. O que é poder? Poder é ser obedecido. Ninguém está obedecendo o Bolsonaro, porra. Nem dentro do governo o pessoal obedece. Então ele tinha que se impor como líder, destruindo os partidos ilegais, destruindo os partidos criminosos. Daí sim, ele se afirmaria como grande líder da direita, mas ele não quis ser direitista. Porque ia desagradar os generais. Os generais foram contra a direita em 64 e continuam sendo. Agora, os comunistas, eles são serviço. Como esse general Ramos, que diz, que o patriotismo do seu Aldo Rebelo. Aldo Rebelo é homem do Foro de São Paulo, meu Deus do céu. Que patriotismo pode ter? Patriotismo só se for da pátria grande do Chaves. Chaves e Maduro. Não tem patriotismo nenhum. Tem anti-americanismo, isso sim. Anti-americanismo que agora venceu o Mourão com a mesma coisa. Não tememos os Estados Unidos. Não é os Estados Unidos que você tem que temer, você tem que temer a China, mas você não teme. Você gosta da China. Você gosta daquela ditadura, porra. Você é anticristão. China está matando chinês, matando cristão, você acha ótimo. Mas o Bolsonaro está conseguindo, porque há uma ala, há várias pessoas partidárias do Bolsonaro, inclusive, que dizem que ele não está conseguindo governar por conta do protagonismo da Câmara pelo Rodrigo Maia, do Senado pelo Alcolumbre, do STF por todos os juízes. Mas por que esses caras assumiram o protagonismo? Porque o Bolsonaro não assume, porra. Ele criou um vácuo de poder. E ele se elegeu com um discurso conservador, discurso da direita. Só que chegou lá em cima e deixou de ser direitista. Ele agora é só administrador. Agora ele é isentista. Agora ele é positivista, que nem os generais. Foi isso, criou um vácuo político. Então, não tem uma liderança de direita no governo. Então, mas tem uma liderança de esquerda no Senado, no STF, etc. Pronto, acabou. E não é que a esquerda petista, mas a esquerda petista está liquidada. Mas é a esquerda mais refinada. A esquerda é o seu FHC, você está entendendo? A esquerda de jeito elegante. E o que você achou da saída do Moro? Ou da entrada do Moro? O Moro é outro idiota também, pô. Ele confia nesse negócio tucano. E achou que ia levar vantagem. Não levou vantagem nenhuma, só se ferrou. Escuta, tem gente... Você vê, eu escrevi um livrinho sobre Maquiavel. Eu recomendo que você leia. Maquiavel é o ídolo de tudo quanto é político que quer subir na vida. Porque ele lê aquelas tramas maquiavélicas, acha lindo, eu vou fazer tudo isso e vou adquirir o poder. Maquiavel sempre esteve do lado perdedor. Né? Maquiavel terminou a vida vivendo de favor dos seus inimigos, que tinham piedade, tinham dó dele. Quer dizer, Maquiavel não entendia merda nenhuma de política, era uma besta quadrada, porra. Quem entendia? Na época contemporânea dele havia um grande filósofo da política, o Jean Baudin. Jean Baudin entendia. Maquiavel, não. A primeira coisa que o Jean Baudin disse, olha, seu Maquiavel, esse negócio de fazer tudo pelo mal não funciona. Tem que ter o mal misturado com o bem. É o normal. Né? Agora vai tudo para o mal, então isso é uma idealização do mal. É uma história da carochinha, entendeu? História para estar criancinha. Então, agora, todo esse pessoal aí é tudo maquiavélico. Né? Esses generais são maquiavélicos, né? O Moro é maquiavélico, então acha que com esses truquinhos vai ganhar alguma coisa. Não vai ganhar nada. Você vê, o maior bobão que tem na política brasileira é o Ciro Gomes. Porque o Ciro Gomes fala bonito, ele faz umas análises boas. Só que você já viu o Ciro Gomes ganhar alguma briga? Ele só perde. Né?
que nem Maquiavel. Ele está sempre do lado perdedor. Veja, quando ele se meteu com o PT, vários políticos se meteram com o PT. Políticos que tinham lideranças regionais, como ele, né? O Requeijão no Paraná e outros, se mete com o PT, eu digo, vocês são burros, vocês não sabem como funciona o Partido Comunista. O Partido Comunista odeia lideranças pessoais. Se aparece um cara com liderança pessoal, eles usam o cara e jogam fora. Como fizeram com o Requeijão e com o Ciro. Então, o que entende de política? Esse cara não entende merda nenhuma. Porque eles são apenas, assim, eles querem aprender só na prática, eles não leem, não estudam. E acho que aquela experiência provinciana que eles têm, ensina alguma coisa. Não ensina nada, meu filho. Eu estou estudando, eu não sou político, mas eu sou um cientista político. Eu acho, na verdade, que eu sou o único cientista político no Brasil, porque só quem acerta sou eu. Todas as previsões que eu faço dão certo. Os dos outros está tudo errado e eles continuam posando no seu doutor. Né? É um negócio impressionante. Né? O que você está achando desse inquérito das fake news, dessa coisa de ir à casa das pessoas, pegar o computador, impedir de trabalhar, como impediram o jornalista do Paraná, o Oswaldo Eustáquio, o Alan dos Santos, o Bernardo Kirchner? O que você acha disso? É simples. Desde que o comunismo existe, quer dizer, 1848, desde essa época, quando os comunistas querem cometer um crime, a primeira coisa que eles fazem é acusar a vítima do mesmo crime. Então, ele vai cometer esse crime, ele fez isso, ele vai fazer... Daí eles vão e fazem. Quando eles fazem, ninguém repara mais. Vai de novo a mesma coisa. O que eles dizem do Bolsonaro? O Bolsonaro vai instaurar uma ditadura, o Bolsonaro vai botar censura, o Bolsonaro vai botar os adversários na cadeia. Tudo o que eles estão fazendo. Primeiro acusaram o Bolsonaro o tempo todo dessas coisas que ele nunca fez. E eles fazem em seguida. Mas isso é o truque mais velho do comunismo. Quem não sabe? Bom, ninguém sabe porque ninguém estudou merda nenhuma. Né? É aquele negócio, a regra leninista. Né? Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Eles estão fazendo exatamente isso de novo. Eu não sei se essa frase é diretamente do Lenin, mas isso é o espírito da coisa. O comunista sempre fez isso e continua fazendo. E agora está na hora, vão aprovar, inclusive o Felipe Neto é um dos convidados pelo Rodrigo Maia para discutir a PEC das fake news. É certo que eles convidem o Felipe Feto, porque eles estão no nível dele. Esse seu Borroso, esse seu Nhonho, eles têm o nível intelectual do Felipe Feto, que é um cara que só sabe o quê? Brincar de banana fingindo que é pinto, né? Ensinar a criança a falsificar documento e fazer o negócio de casa, mata ou trepa, etc. Só essas coisas que o cara sabe fazer. Imitar foca, né? Imitando foca. O sonho da minha vida era ver o Borroso imitando foca junto com o Felipe Feto. Por que isso? O negócio já entrou no reino da palhaçada, que não tem mais volta, porra. Esses caras são capazes de eleger o Felipe Feto presidente da República. É Felipe Feto e vice, né? Vai ser o Nhonho ou vai ser o Ciro Gomes. Quer dizer, um político experimentado, um homem de 60 anos, se rebaixa perante esse moleque bobo, porra. Eles fazem qualquer coisa. Eles se rebaixam. Se for preciso chupar pica, eles chupam pica, porque eles não têm mais vergonha na cara. Não tem senso moral nenhum. Mas o fato é que a censura está chegando, né? As pessoas estão ficando com medo de falar. Ela veio para ficar. Ela veio para ficar. Vai piorar ainda. A não ser que... Veja, a única chance que o Brasil tem de escapar de uma ditadura vem da guerra entre os Estados Unidos e China, porque daí os Estados Unidos vão forçar o Brasil a apoiar, e daí vai acabar essa brincadeira toda, como acabou a ditadura do Getúlio Vargas graças aos Estados Unidos. Né? Foram os militares que foram lutar na guerra, Segunda Guerra, então foram doutrinados pelos americanos, olha, vocês estão aqui lutando contra a ditadura fascista, você não pode ter uma ditadura fascista em casa. Os militares entenderam, daí quando voltaram, derrubaram o Getúlio. Então, a nova guerra, Estados Unidos-China, pode ser uma esperança para o Brasil. Ou seja, quem oferece uma esperança para o Brasil? O exército americano, não o brasileiro. Nossa, mas é cruel isso. Não é ocupação militar, os Estados Unidos jamais vai ocupar militarmente o Brasil, mas é influência. Por exemplo, esse Mike Pompeo pode exercer uma influência muito boa sobre o Brasil, mas não sobre gente burra que nem o Mourão, tá entendendo? O Mourão, ele está orgulhoso, não temos medo dos Estados Unidos. É claro que ele não tem medo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não vai fazer nada contra o Brasil. Tá certo? Aliás, ao contrário, os Estados Unidos encheu os nossos milicos de armas.
presente, né? Fantástico para os nossos militares, e eles são ingratos. Eles recebem o presente, daí eles têm que falar mal dos Estados Unidos. Sabe aquele negócio de por que você me odeia se eu nunca te ajudei? Isso funciona no Brasil. Você ajuda o brasileiro, ele fala mal de você no dia seguinte. Eu tenho experiência pessoal disso. Gente que estava na merda, que nem esse Lobostão, que ninguém lembrava mais dele. Daí ele fez um hangout comigo, voltou a ser popular, começa a falar mal de mim. Aquele outro, que é seu... Como é? O Júlio C0, que eu chamo de Júlio Som Zero, né? Ajudei o cara a fazer coleta de dinheiro, porque ele dizia, veja, ele mentia dizendo que ele estava sofrendo perseguição do movimento gay. O movimento gay queria matá-lo. Então eu preciso de dinheiro para ir embora. E eu ajudei o cara a coletar o dinheiro, no dia seguinte tá ele falando mal de mim. E eu descobri o quê? Não tinha perseguição gay nenhuma. Era o sogro dele que estava falando mal dele. Isso tudo é vigarista, gente. Vigarista. Né? Isso, e tem orgulho de trair quem os ajudou. Tem orgulho. Você foi ouvido, você gostaria de ser ouvido ou mais pelo Bolsonaro, ou ter sido ouvido, ou ser ouvido agora? Isso é a grande ilusão, Acha que dá tempo de você ser ouvido? A grande mentira da política brasileira é que eu sou o guru do governo, que eu sou o guru do Bolsonaro. Conversei com o Bolsonaro 4 vezes. Pessoalmente, nunca disse nada para ele, faça isso ou faça aquilo. Mas ele podia ler as coisas que eu escrevo, poderia assistir, deveria ser meu aluno. Se tivesse de discernimento, seria meu aluno. Nunca foi. Nunca foi guru de merda nenhuma, muito menos desse governo. Agora, se quiser uma ajuda e vier pedir, eu dou a explicação. Mas não adianta, porque eles não querem isso. Você acha que esses generais querem aprender alguma coisa? Se quisesse aprender, estão tudo com 60, 70 anos, já teve tempo de aprender. Porra! Eu lhe digo, qual é a doutrina marxista do Partido Comunista Chinês? Eles não sabem. Eu sei, porque eu estudei. Eles não sabem. Eles acham que agora o Partido Comunista virou só comerciante, é tudo capitalista. Ah, meu Deus do céu. O mesmo truque de 1917, de novo. Só que os caras não sabem que já foi feito esse truque. Né? É um negócio impressionante. Você não sabe o que é mentalidade comunista, você não tem ideia do que é. Eu vou lhe dar um exemplo. No ano 1900, por volta de 1910, né, na Itália, apareceram uns intelectuais dizendo o seguinte: o protagonista da Revolução Mundial não pode ser uma classe social, o proletariado. Né? Porque o proletariado só existe em condições nacionais. Existe um cara que é proletário na Alemanha, não é proletário na Itália, tá entendendo? Ele sai da Alemanha, vai para a Itália, ali ele vira um lumpen, ele vira um mendigo. Ele não tem emprego no outro país, porque ele não fala a língua. Então, quem tem que ser o agente da Revolução Mundial tem que ser uma nação, não o proletariado, não é uma classe social. Então, a luta, diziam eles, né, não é entre proletários, de proletários contra burgueses, é de nações proletárias contra nações burguesas. Essa era a teoria do fascismo. Né? Muito bem. Depois, durante a guerra, o Stalin andou estudando isso e chegou à conclusão de que ele podia usar essa estratégia. E ele criou, então, o movimento terceiro-mundista, que é o quê? O movimento das nações proletárias contra as nações burguesas exploradoras. Ele copiou a teoria fascista igualzinho. Ao mesmo tempo, lançar uma campanha antifascista. E até hoje o pessoal cai nessa, porra. Porque você está fazendo exatamente, seguindo exatamente a doutrina fascista e falando mal do fascismo. Por quê? Porque daí só você pode executar a prática fascista. Os fascistas são jogados fora da partida. Tá entendendo? Então, você vê assim, a ignorância do pessoal brasileiro, formadores de opinião brasileiro, jornalista, político, é um negócio horroroso, horroroso. Eles acabaram com a alta cultura brasileira. Veja, eu ainda tive a sorte de, nos anos 80, conhecer os últimos remanescentes da alta cultura brasileira. Que foram? Olha, o Josué Montello, o Herberto Salles, né? O Ariano Suassuna, né? Um monte de escritores, Carlos Heitor Coni, Jorge Amado, conheci todos eles. O mais novinho tinha 80 anos. Né? Antônio Olinto. E eu pensava, quando morrer esses velhinhos, o que vem depois? Veio um bando de analfabeto presunçoso, que foi exatamente o que aconteceu. Que grande livro a literatura brasileira produziu nos últimos
30 ou 40 anos. Nada. Nada. Me mostra algum livro da altura dos romances do Josué Monteiro, da altura do romance do Herberto Salles. Não tem. Acabou. Me mostra um poeta da altura do Carlos Drummond de Andrade. E por que acabou? Acabou porque todo o aparato cultural foi assambarcado por partidos políticos para transformá-los em instrumentos de formação de militância. Então é só isso que interessa. Você entra numa universidade, hoje você vai ouvir assim, pregação comunista desde o primeiro dia. E pregação comunista estúpida, elementar, não é nem doutrinação, é só propaganda idiota. Se você pega, por exemplo, tem um rapaz aí que faz um site chamado Orientação Marxista. Ele conhece marxismo pra caralho, não conhece mais nada, mas marxismo conhece. Né? Você acha que é aquilo que se ensina nas universidades? Não, só se ensina slogan, propaganda, estereótipo, é só isto. Você pega esse pessoal que... Não que aquela mulher que escreveu Como Dialogar com um Fascista. O que ela entende de fascismo? Bosta nenhuma. É tudo fake, gente. O Brasil virou uma palhaçada. Né? Eu percebi isso em tempo e vi que eu tinha obrigação de tudo aquilo que se perdeu na geração mais antiga, recuperar para a geração seguinte. Houve uma época em que todos os meus amigos ou eram 30 anos mais velhos ou eram 30 anos mais novos. Da minha idade não tinha ninguém. Para não dizer que não tinha ninguém, depois apareceram duas pessoas. Apareceu o Bruno Tolentino, né? E um editor do Rio de Janeiro, que é uma pessoa mais ou menos da minha idade, mas o resto não tinha. Então eu falei, eu tenho que fazer a ponte de duas gerações. E estou fazendo e está funcionando, porra. Eu tenho 7.000 alunos, gente de altíssima capacidade, mas eles não estão prontos ainda. É o que eu falei, nós precisamos de... Veja, quanto tempo levou para destruir a alta cultura brasileira? Meio século. Eu não preciso de meio século, me dá 10 ou 20 anos, eu faço. É? Se você pega, por exemplo, esse pessoal do Instituto Borborema, tem alguém no Congresso capaz de discutir com eles? Tem alguém no STF capaz de enfrentar uma discussão com um dos meus alunos ali do Instituto Borborema? Não tem. Mas nós ainda estamos preparando esse pessoal, de maneira que daqui 20 ou 30 anos, o Brasil terá uma nova classe intelectual altamente preparada. Esse que foi o meu objetivo. Não tem nada a ver com conservadorismo, com direita, não tem nada a ver, não. Agora, é claro que pessoas que só pensam em política do dia, só pensam em se eleger alguma coisa, me interpreta nessa clave, porque é só essa que ele entende. Mas você nunca quis entrar na política do ponto de vista de um cargo eletivo, né? Mas nem cagando. Não, mas o que é isso? Quer me matar, me põe num cargo eletivo. Ou eletivo ou qualquer cargo público. Você vê, eu odeio dinheiro público a tal ponto que eu até hoje não fui buscar a minha aposentadoria, a qual eu tenho direito. Tenho direito, mas não quero. Porque é dinheiro do governo, eu não quero. Dá para os velhinhos que tá incapacitado de trabalhar. Eu ainda tenho capacidade de trabalhar, graças a Deus. Né? Não emburreci ainda. Andaram querendo atrapalhar o seu direito de trabalhar ou não? Não, agora estão tentando. Né? Querem fechar os meus meios de ganhar dinheiro. Não conseguiram, mas estão tentando. Não é isso? E, além disso, tem esses processos absurdos que fizeram contra mim. Veja, eu não tinha condição de me defender. À distância, eu não conseguia um advogado. Agora consegui. Depois que você fez aquele pronunciamento, todo mundo falou que você brigou com o Bolsonaro, que você isso, você aquilo. Não briguei com o Bolsonaro nenhum. Falei a verdade para ele que ele tinha que ouvir. Falei a verdade para ele porque eu sou amigo dele, eu gosto dele e quero que ele saia bem. Mas eu acho que ele é muito teimoso. Né? Ele só segue a própria cabeça e ele não estuda. Ele leu lá um pedacinho do livro meu e acha que sabe. O pessoal leu o mínimo. Escuta, meu filho, eu publiquei 20 livros. Eu tenho mais de 500 aulas gravadas que eu estou transformando em livro agora e tenho mais 20 cursos avulsos que eu dei que também estou transformando em livro. Esta é a minha obra. Quem conhece tudo isso? Só os meus alunos. Agora, eu pergunto para os caras... Os filhos do Bolsonaro não são seus alunos? O Eduardo ou o Flávio, não é? Nada. São pessoas amigas. De vez em quando, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro veio me visitar aqui, o outro também veio uma vez. São pessoas amigas, simpáticas, eu gosto dele, mas não são meus alunos, não estão estudando comigo. E você conseguiu os advogados? Como é? Você conseguiu os advogados? Depois de eu dar aquele esporro monstruoso, eu consegui advogado. Porque antes não tinha. Né?
Então, assim, eu ficava totalmente indefeso. Os caras entraram na justiça, faziam me acusavam de coisas que eu nunca fiz e ganhava, porra. Porque eu não tinha advogado. Isso aconteceu. Agora, você quer que eu não fique puto com isso? E os caras me chamam de guru do governo. O que o governo me ajudou? Por exemplo, inimigos meus que estão escondidos, vivem escondidos em países estrangeiros, que condição eu tenho de localizá-los? Eu não tenho. Mas o pessoal do governo podia facilmente localizá-los e me informar. Fizeram isso, não fizeram, nem isso fizeram. Nem para me dar o endereço do filho da puta fizeram. Nunca me ajudaram. Tem muita fake news espalhada a seu respeito, não tem? Só fake news, só. Pois tem cara escreve cada coisa, né? Outro dia veio esse seu Verdevaldo, né? Então, o jornalzinho lá do Verdevaldo escreve que eu apoio Israel por motivos antissemitas. Você já parou para pensar um negócio desse? Como é possível um treco desse? Quer dizer, eu estou defendendo aqui Israel faz muitos anos, já ganhei placas comemorativas de organizações sionistas, me cumprimentando pela ajuda, pelo combate em que eu sempre fui solidário com eles. Agora vem esse cara aí, um sujeito que diz que ele é judeu de origem, ele abandonou a religião judaica, né? E eu disse uma vez, os judeus que abandonaram a religião judaica, eles enfraquecem a comunidade. Assim como os católicos que abandonam a igreja católica, que enfraquece a sua comunidade. Coisa mais óbvia. Ele diz que isso é antissemitismo. Como é possível um treco desse? E quem é esse cara? É uma besta quadrada, mentiroso, vigarista. Está lá me difamando. Né? Claro que não tem tanto leitor assim. Né? Quer dizer, o meu público é muito maior que o dele. Meu público é maior que o da Folha de São Paulo, é maior que o da Globo. Né? Graças a Deus. Agora, eu não ganho dinheiro. O pessoal pensa assim, o Olavo deve ganhar um dinheiro. Tudo quanto é site olavista. Tem milhares de pessoas que fazem site usando o meu nome, não me pagam um tostão e nem eu pedi para pagar. Eu só ganho dinheiro dos meus alunos, mensalidade dos meus alunos, e direito autorais dos meus livros. Eu não tenho nenhuma outra fonte. Dinheiro do governo pode enfiar no cu. Né? Dinheiro dos grandes capitalistas pode enfiar no cu. Eu não pedi nada para ninguém. Né? Não pedi, não estou pedindo. Agora, advogado, eu pedi. Falei, pelo amor de Deus, me manda os advogados, porra. Porque senão os caras vão mover 100 processos contra mim, eu não tenho como me defender. Aliás, a campanha contra mim é internacional. Tem na Espanha, na França, na Itália, né? Na Alemanha, nos Estados Unidos. Como é que eu vou me defender dessa gente toda? É impossível. Quer dizer, é um massacre midiático e depois virou um massacre judiciário. Quer dizer, é uma coisa absolutamente desproporcional, monstruosa, coisa que mostra total falta de senso moral. E quando, por exemplo, quando querem falar alguma coisa ou indicam um ministro, hoje mesmo eu ouvi na TV, o ministro da Educação, o novo ministro da Educação, não demitiu um olavista, que seria o Nadalim. É esse o nome dele, não é? O Nadalim e o Felipe Martins são os únicos alunos meus que continuaram no governo. Porque eu disse para todos saírem, e eles saíram. Sobrou esses dois. Agora, quando que eu converso com eles dando palpite? Nunca! Nunca dei instrução nenhuma para nenhum dos dois. Agora, se ele imagina o seguinte, que eu estou, né, criando uma doutrinação para eu dominar o governo, botando alunos meus no governo. Que esse é o contrário do que acontece. Né? Então, quando pediu, o que nós fazemos no governo? Saia daí, vai para casa estudar. Porque vocês ficarem no governo, vocês vão só se fuder. Então, a grande maioria te obedeceu e saiu. Você ficou chateado quando o Weintraub foi tirado do Ministério da Educação? Olha, eu acho que foi bom para ele, se você quer saber. Tá? Porque lá eles vão acabar destruindo ele, pô. Ele está muito melhor aqui, está no cargo lá do banco, né? Pode trabalhar, cuidar da família. Né? Eu acho ele uma boa pessoa, não tem muito conhecimento das ideias políticas dele, mas acho que é uma boa pessoa. E que estava tentando fazer alguma coisa lá, não sei se estava certo em tudo, mas é um cara que eu simpatizo. E se eu pudesse ajudar em alguma coisa, eu ajudaria, mas eu não vejo no que eu posso ajudar. Você acha que a grande virada do Brasil seria pela educação? Não. Eu acho o seguinte, eu acho que o Ministério da Educação tem que ser fechado. Você vê, os Estados Unidos tinham a melhor educação do mundo até
a gestão Carter, que ele criou o Ministério da Educação. Daí para dentro, ó, tudo que você burocratiza, você destrói. Eu vou lhe dar um exemplo. Né? Houve uma época em que o pensamento cristão, chamado escolástica, chegou ao auge. Santo Tomás de Aquino, John Scott, só tinha gênio, né? Daí regulamentaram a profissão acadêmica na Universidade de Paris. Começou a cair. Pá, 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 pá. Passados 2 séculos, a criatividade intelectual estava toda fora da universidade. Aparece a nova geração, quando aparece. Olha, Descartes não era professor universitário, Leibniz não era professor universitário, Bacon não era professor universitário. Né? Pronto. Você está entendendo? Então, a intelectualidade vigorosa saiu da universidade, começou a operar fora, porque a universidade estava burocratizada. Tudo que se burocratiza acaba. Então, o que tem que deixar? Tem que deixar a iniciativa popular. O governo tem que ajudar em vez de querer mandar. O governo tem que servir ao povo em vez de servir-se dele. Você acha que... A gente mostra algum ministro da educação, qualquer um deles. Eu me deixaria educar por eles? De jeito nenhum. Se eu fosse escolher mestres, eu escolheria pessoa bem melhor do que qualquer um deles. Podia ter uma reunião de ex-ministros da educação, chefiada lá pelo Zé Goldenberg. Eu pediria para o Zé Goldenberg me ensinar alguma coisa, mas nunca. Né? Eu tive um professor de filosofia que era um gênio, que era o padre Stanislau lá dos Anjos, era um professor majestoso, majestoso. Eu larguei o curso quando chegou o fim do 3º ano, ele morreu. Ele morreu. Daí eu chego lá no curso, desse que está lá um padreco ensinando o Evangelho segundo Nietzsche. Eu falei, pode enfiar no cu, eu não quero isso. Porque disso aí eu já ouvi tanta besteira, eu não aguento mais. Né? Eu acho é o seguinte, eu gosto de ler Nietzsche, mas eu não confio em Nietzsche como filósofo. Porque em quem você confia como filósofo? Hã? Em quem você confia como filósofo? Em primeiro lugar, Aristóteles e Platão, é óbvio. Tem um historiador de filosofia chamado Arthur Lovejoy, ele diz toda a história da filosofia é um conjunto de notas de rodapé a Platão e Aristóteles. Depois disso, você tem que procurar aqueles momentos em que a filosofia teve grandiosidade. Por exemplo, o século XIII, a escolástica do século XIII. Depois, o idealismo alemão. Depois, no começo do século XX, você teve um florescimento de filosofia católica majestoso. Todo mundo já esqueceu. Né? Por exemplo, eu gosto imensamente do filósofo francês Louis Lavelle. Né? O pessoal fica lendo Heidegger. Eu nunca confiei em Heidegger. Sempre, quando eu li Heidegger a primeira vez, falei, esse cara é vigarista. Hoje, descobriu que era vigarista mesmo. Que ele não era que ele teve um momento de simpatia pelo nazismo. Não, ele era o teórico principal do partido nazista. Porra, o vigarista, charlatão. Agora, eu li o Louis Lavelle inteiro. Falei, a obra inteira do Heidegger não vale 3 páginas do Louis Lavelle. Né? Agora, o pessoal leu Heidegger por quê? Porque a mídia badala o cara. Você vê quando fala filósofos famosos, são filósofos que a mídia fez. E a mídia, o que entende de filosofia, meu Deus do céu? Por quem são os filósofos importantes hoje? Bom, tem um cara que até nasceu no Brasil, chama-se Lawrence Puntel. Saiu o nome dele na mídia algum dia? Nunca saiu. Eu acho a filosofia dele enormemente complicada, eu não concordo com ela, mas é um gênio, óbvio que é um gênio. Né? Você pega o Mário Ferreira dos Santos, nunca falaram nada. Esse foi o maior gênio da filosofia brasileira. Não sai na mídia. Agora sai Marilena Chauí, né? Sai o Renato Janine Ribeiro, que são microcéfalos, são minhocas comparado com o Mário Ferreira. Olha, eu não sou grande apreciador de Nietzsche, mas Nietzsche tem às vezes umas frases que são perfeitas. Ele dizia, quem não sabe desprezar, não sabe respeitar. Agora, no Brasil, todo mundo tem que ser respeitável, sabe? Tudo igualzinho. Você pega lá o Maníaco do Parque e Madre Teresa de Calcutá, é tudo respeitável, igualzinho. Como é possível um treco desse? O que eles chamam de respeito é o total desrespeito. Qual que é a saída para o Brasil, Olavo? Porque tem que ter uma, né? Olha, eu vou contar um negócio para você. Eu não tenho mais que dar saída para porra nenhuma. O que eu podia fazer, eu já fiz e estou continuando o meu trabalho. Meu trabalho é formar uma intelectualidade melhor que ela poderá estudar saídas para quando estiver pronta. Né? Não cabe a mim. Agora, tem pessoas, até amigas minhas,
que vivem me pedindo pronunciamentos para orientar movimentos conservadores. Eu não vou fazer isso, porra. Né? Eu quis que existisse um movimento conservador no Brasil. Por quê? O Brasil teve 50 anos de monopólio da esquerda, só tinha esquerda. A esquerda dominava a mídia, as universidades, o ensino primário, as artes e espetáculos. Só tinha, o Congresso só tinha esquerdista. Isso não pode acontecer. Normal, o país tem que ter esquerda e direita, porra. Sempre foi assim. Agora, no Brasil, não era só esquerda. E eles acostumaram com isso. E o simples fato de aparecer uma possibilidade de direita os deixou aterrorizados. Eles vão fazer qualquer coisa para destruir essa direita. Estão fazendo, está aí seu I. Moraes, está aí o seu Boroso, né? Está aí seu Faquinha, né? Tudo esse cara, eles não aceitam que exista oposição a eles. Eles são ditadores mesmo, são imperadores, são psicóticos. Quer dizer, tem a ideia do poder total. E acusa o outro, acusa o Bolsonaro. Bolsonaro nunca fez nada, nunca tentou controlar a oposição, nunca tentou subornar alguém, nunca tentou intimidar alguém. Eles é que fazem. Assim, acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. É o que estão fazendo. Agora, debate do Boroso com o Felipe Fett, eu acho inteiramente normal, são pessoas do mesmo nível. Não é isso? Agora, debate do seu Boroso comigo, não vê. Isso ele não vem, porque ele não é louco. Tá? E você tem vontade de debater com alguém? Não, no Brasil não tem completamente tesão de debater, porque não tem, porra. Você vê, na verdade, eu tive vários debates com o pessoal da esquerda. Eles sempre saíam de quatro chorando, chamando mamãe, porque não entendiam merda nenhuma que estavam falando. Né? E até o João Pedro Stedler saiu de um debate dizendo: se eu soubesse que ia ser tratado assim, eu não viria. Eu falei: era para não vir mesmo, cala a boca. Né? Tem várias pessoas desse tipo. Tem o debate com o professor Alaor Café Alves na Faculdade de Direito, auditório de 800 pessoas, tudo aluno dele. Eu entrei, todos queriam me matar. Quando terminou, todos queriam matar ele. Foi assim. Então, eu perdi o tesão de debater com o brasileiro. Eles não entendem o assunto, eles não estudam. Aí apareceu, graças a Deus, apareceu o professor Dugin, né? Que é um russo. Eu não concordo nada com o que ele faz, eu acho tudo errado. Eu acho que, inclusive, é um homem mau, mas é um homem de muita inteligência e muito culto. Ele escreveu um livro sobre Heidegger, que eu considero um dos melhores livros sobre Heidegger que alguém escreveu. E não é burro, não. Então, aí foi um prazer discutir com ele. Sobretudo porque eu ganhei o debate, né? Ele mesmo, o debate foi duro. Foi duro mesmo. Principalmente por isso. Eu não posso terminar essa conversa com você sem te perguntar sobre esse momento que a gente está vivendo, essa coisa estranha da pandemia, todo mundo trancado dentro de casa, e aí sai um pouquinho, e aí a OMS diz que o vírus não vai nos deixar nos próximos 2 anos, todo mundo fabrica vacina, a Rússia diz que em outubro começa a vacinação, a China está fazendo vacina, os Estados Unidos, o Trump já comprou não sei quantos milhões de doses, bilhões de dólares. E aí, Olavo de Carvalho, essa pandemia, o que é essa pandemia? É uma pandemia? Eu acho que nós vamos entender isso aí daqui 30 ou 40 anos. Porque a quantidade de mentira que está circulando é inabarcável e não é interpretável. Está entendendo? Quer dizer, eu, para esclarecer esse negócio, eu precisaria dar uns 3 ou 4, pelo menos uns 3 ou 4 anos de dedicação integral a esse assunto. Eu não tenho condição de fazer isso. Então é o seguinte, é evidente que há uma ditadura mundial, as pessoas estão sendo reduzidas, quer dizer, à prisão doméstica, não só a prisão doméstica, mas não pode nem sair. O rosto humano foi proibido. Na rua você pode mostrar a bunda, mas não pode mostrar o rosto. Você já reparou? É verdade. Pois é, pode mostrar o pinto. Você baixa o pinto está aqui. Não tem problema. Agora mostrou o rosto, você vai preso. Está de máscara. É uma situação absolutamente psicótica. Né? Quem fez isso? Foi a China? Eu não sei se foi a China, porque eu vejo muitas agências globalistas ocidentais que estão interessadas nisso. Elas podem ter ajudado a China. Né? Então não adianta jogar toda a culpa na China. Tem outras coisas até, mas eu não sei até onde vai isso. Então, veja, eu também não tenho mais tempo de pegar problemas novos. Eu tenho que pegar os meus cursos que eu já dei e transformá-los em livros, porque eu tenho que deixar isso para as próximas gerações. Veja, quando ninguém mais lembrar quem foi Bolsonaro, os pessoal ainda vão estar lendo os meus livros, pô. Né? Você lembra quem estava no Congresso Nacional quando sei lá,
O Gilberto Freire publicou Casa Grande Senzala, Não. ou o Graciliano Ramos publicou São Bernardo. Ele não lembra. Né? Quando o Manuel Bandeira publicou, né, A Estrela da Manhã, ninguém lembra. Mas o livro continua sendo lido. E os meus serão lidos. Não é por nada, não. Mas os meus livros são bons, porra. Né? São bons pra caralho. Né? Agora, se o cara quer que eu dirija, lidere um movimento conservador, está doido, eu não sei fazer isso. Não sei e não quero fazer. O que eu sei fazer é ser um professor. Professor e escritor, é isso que eu sei. Né? Mas você é um conservador. Como é? Mas você é um conservador. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Veja, se você tem um compromisso fixo com uma determinada ideologia, você vai errar. Quando a pessoa dessa ideologia for por erro, você vai junto. Né? Então, eu acho que é melhor ter um movimento conservador do que não ter. Uhum. Então, eu ajudei a formar, claro, ajudei. Mas isso não quer dizer que eu tenho compromisso com ele, não tenho compromisso nenhum. Eu digo as coisas conforme eu as vejo, no momento em que as vejo. Quer dizer, não existe a coisa de assumir um compromisso com determinados valores e ver tudo de acordo com a ótica desses valores. Não, isso é antifilosofia. Para mim, a realidade vem primeiro, os valores vêm depois. Bom, a gente está vivendo uma crise de valores no Brasil há muito tempo, há pouco tempo. Total destruição dos valores. Veja, um país onde a pessoa presta atenção no Felipe Neto acabou. Acabou. Virou palhaçada mesmo. E palhaçada orgulhosa. O cara se orgulha de se degradar. Tá entendendo? É que nem... O que é arte no Brasil? A arte consiste em um enfiar dentro do cu do outro. Pronto. É isso. E depois quem tem mania de cu sou eu, né? Não eles. Aparece a mulher dizendo, não, o meu cu é laico. Né? As pessoas só pensam em cu o tempo todo. Eu uso a palavra cu de gozação. Eles não estão falando a sério. Eles cultuam o cu, porra. Fazer o quê? Tudo virou palhaçada. Eu posso ajudar aqueles que estudam comigo. Os outros eu não posso. Eu não posso mais ajudar o Brasil. Não tem mais jeito. O Brasil foi para as picas. Agora, os meus alunos, eu ajudo, eles continuam progredindo. E espero que um dia eles possam ajudar o Brasil. Tomara. Tomara. Olavo, muito obrigada pela sua disponibilidade, eu agradeço a sua Roxana muito, muito obrigada. Obrigado nós gostamos muito de conversar com você. Né? Obrigada. Você é a gentileza em pessoa. Imagina. Né? Eu fico muito feliz que você tenha aceito e acho que tomara que seja produtivo para muita gente. E bom, agradeço ao seu filho também, a ajuda que ele nos deu. Né? Ele deu aqui no computador, não ia conseguir. Tchau, Olavo, muito obrigado. Fica com Deus. Beijo para a Luciane, beijo para todo mundo aí, tá? Tchau. Tchau, tchau. Vou tirar aqui. Ah, não, tem que ser aqui. Isso. Ele tirou. Ele se saiu, porque eu me atrapalho um pouco. Mas eu vou sair também, vou fazer o Clube da Notícia daqui a pouquinho, aqui mesmo no YouTube. Espero que os membros do Clube da Notícia não fiquem ofendidos por eu ter atrasado um pouquinho, porque a entrevista atrasou. Enfim, atrasei, mas estarei lá. São 20 horas e 53 minutos, então eu acho que 9h05 eu posso entrar no Clube da Notícia e eu espero vocês. Seja membro do Clube da Notícia se você gostar de discutir as notícias do dia com isenção, os fatos mesmo, e dar a sua opinião e ouvir a opinião de outras pessoas, porque é isso que nós fazemos no Clube da Notícia, que é um grupo de conteúdo fechado, que eu faço toda noite, às 8h30. Hoje eu estou atrasada, mas só hoje, aqui no YouTube, ok? Uma boa noite para você. Venha para o Clube da Notícia e até daqui a pouco para quem é membro do Clube da Notícia. Valeu? Até mais. Agora eu tenho que sair daqui.